Bom dia a todos. Vamos dar início ao terceiro Fórum Rio Empreendedor. O Rio que queremos é o Rio que oferece um mar de oportunidades para quem deseja aqui viver, trabalhar, empreender, investir e visitar. Em nome da equidade e da justiça, iniciamos este encontro afirmando nossa intolerância ao racismo e nosso compromisso de juntos transformá-lo em todas as esferas. Neste momento, convidamos a todos para assistirem os vídeos institucionais dos nossos patrocinadores. É da nossa natureza olhar o mundo com calma, sentir que o futuro nasce de dentro da alma, porque cuidar da terra é mais que esperança, é plantar agora o verde para colher amanhã bonança. Não é só cuidar da mata, rio ou estrada, é dar teto e vida para quem não tinha nada. Pensar no produtivo com regeneração, energia limpa, cidades resistentes, pessoas no centro da solução. A gente cuida do hoje, com o amanhã para florescer, porque é da nossa natureza fazer acontecer. Sabe aquele troco que você gastou à toa com aquele cafezinho na esquina? Não é nada, não é nada? A FEComércio sabe bem a importância de cada real gasto com comércio de bens, serviços e turismo. Afinal, ela reúne 59 sindicatos que representam mais de 70% das atividades econômicas do Rio de Janeiro. Cada moedinha conta! Através da contribuição dos empresários, a FEComércio reinveste no fortalecimento da base do setor, focando no desenvolvimento e bem-estar dos comerciários por meio das iniciativas culturais e educativas oferecidas pelo SESC e SENAC. Tudo isso com a ajuda do seu cafezinho. Saber a importância de cada real gasto é saber que quando fortalecemos o comércio, o desenvolvimento social e econômico, fortalecemos todo o mercado. É isso que a FEComércio faz. Nossa, esse papo de café me deu uma fome. FEComércio, trabalhando por um Rio cada vez mais forte. No coração da área de atuação da Iguá está o Complexo Lagunar da Barra e de Jacarepaguá. A Iguá investe 250 milhões na dragagem das lagoas para renovar a troca hídrica e devolver vida às águas. E mais, estamos recuperando os manguezais, com um plantio de mais de 240 mil mudas nativas. O movimento de revitalização já começou. Seja parte dele. Iguá, juntos pela vida das lagoas. Multiplan. Atuando com criatividade e pioneirismo nos setores de shopping centers e empreendimentos imobiliários. Nos anos 80, a Multiplan inaugurou os primeiros shopping centers regionais no Brasil, contribuindo para a urbanização e o crescimento de diversas cidades. Nasciam novos hábitos de consumo e de lazer. Muito mais que empreendimentos de sucesso, espaços inovadores para fazer as pessoas felizes. Hoje, a Multiplan possui 20 shopping centers e 2 complexos de torres corporativas em diversas regiões do país. Multiplicar oportunidades, resultados e, principalmente, sorrisos. E é fazendo a sua vida melhor que a Multiplan faz um mundo melhor. Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação!
A praia, você acha que conhece, mas a Orla Rio vai te mostrar o que você nunca viu. Aqui, o comum vira extraordinário, o simples, inesquecível. Os quiosques, espetáculos. A orla, o palco. E adivinha, o ingresso é só chegar. A Orla Rio não é só para olhar, é para sentir. E se a vida fosse um verão sem fim? Aqui é. A praia que você conhece, com a energia que só a orla tem. Aqui a vida acontece e o agora é eterno. Orla Rio. Viva a experiência. Queremos fazer um agradecimento à Caixa, nossa patrocinadora Platinum. Convidamos a todos a visitarem o nosso espaço Rio de Conexões, localizado no 14º andar, onde temos o espaço Rio de Ideias, que é a nossa sala interativa. A programação se encontra nas TVs informativas do evento. Senhoras e senhores, para o talk show de abertura com o tema A Importância do Futebol para o Desenvolvimento Econômico do Rio, recebemos os entrevistadores: o presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Rui Barreto Filho. E o advogado, senhor Henrique Figueira. Os convidados, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio, senhor Osmar Lima. O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, senhor Luiz Eduardo Baptista. O presidente da Apresenta e do Conselho Empresarial de Turismo da CRJ, senhor Pedro Guimarães. E o sócio-diretor da Álvares de Marçal e vice-presidente da CRJ, senhor Fred Luiz. Para fazer a abertura, convidamos o presidente do Conselho Superior da CRJ, senhor Rui Barreto Filho. Primeiramente, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Infelizmente, num dia de chuva, né? Dizem que o carioca é feito um torrão de açúcar. Ele não sai na rua chovendo. Mas estamos aqui, mais um dia de trabalho. Aproveito para parabenizar o nosso presidente Josier por esse espetacular evento. E estamos aqui agora num painel, poderia ser uma bomba atômica, mas vamos tratar aqui dos assuntos relacionados ao maior entretenimento dessa cidade, que é o futebol. Eu acho que apesar da gente querer fazer o nosso estádio, né, presidente? Eu acho que o Maracanã é um dos poucos locais do mundo onde recebe toda semana mais de 100 mil pessoas para assistir um espetáculo, que para mim futebol é uma grande ópera, um grande espetáculo. E então estamos todos aqui e vamos tratar desse assunto que se chama futebol, o negócio da nossa cidade. Muito obrigado. Vamos começar com a primeira pergunta, que eu queria que o nosso querido desembargador aqui, doutor Henrique, elaborasse a pergunta ao presidente BAP com relação ao nosso futebol, ao nosso negócio futebol. Muito obrigado, presidente Rui. Muito bom dia, senhoras e senhores. Um prazer muito grande, uma emoção, uma honra estar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, tratando de um tema tão importante para a nossa cidade, que, como disse o Rui, o futebol é uma máquina que movimenta, é uma estrutura que movimenta inúmeras pessoas, milhares de pessoas, semanalmente, em todos os estádios,
seja no Maracanã, seja nos estádios pequenos, dos clubes pequenos. O estado do Rio de Janeiro, ele tem 12 times de futebol, 12 times em atividade. E, infelizmente, muitos deles perderam força, perderam prestígio, o que é ruim para o futebol. E essa é a minha pergunta, então, para o presidente Luiz Batista: como levar esse tema futebol, que não pode ser visto por uma visão única, mas coletiva, porque o turista, o torcedor, ele está no estado inteiro, na cidade inteira, né? Como levar esse desenvolvimento turístico, econômico, para toda a sociedade, para o nosso estado? Bom dia a todos, bom dia, Henrique, obrigado pela pergunta. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre uma paixão maior do brasileiro, né, e dos rubro-negros em particular, representando os grandes clubes do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o Osmar antes de entrarmos aqui, de que quando você tem um núcleo como uma cidade, você tem uma série de ações que estão acontecendo em caráter independente. No mundo que a gente vive hoje em dia, no mundo da tecnologia, né, a gente usa o termo, um mundo conectado, falta conexão em alguns aspectos para algumas ações que nós fazemos. Estávamos comentando aqui sobre a quantidade de torcedores que visitam ao Flamengo quando nós temos jogos no Rio, e a quantidade de gente que vem de fora. Então, cada jogo da gente tem jogos que vêm 8 mil pessoas de fora, e tem jogos que chegam a vir 20 mil pessoas de fora. O Flamengo não faz absolutamente nada para trazer essas pessoas. Elas já decidiram vir ao Rio de Janeiro. E quando elas vêm ao Rio de Janeiro, elas chegam no clube, Henrique, e elas querem tirar uma foto de uma escada. E às vezes eu fico olhando, falo, será que vai cair isso? É um repórter investigativo, porque não tem nenhum interesse em tirar uma foto disso e tal. Mas as pessoas têm uma carência de registros, né? Então, olhando para dentro do Flamengo, o Flamengo não é um bom anfitrião. O Flamengo não prepara a casa para receber quem nos visita todos os dias e com intensidade maior em dia de jogos. E, analogamente, sempre tem alguma coisa acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, né? E que não necessariamente a gente divulga. Então, eu estava comentando com ele que eu estive em Madrid há um mês atrás, e a minha esposa falou, não, a gente devia ir ao Prado. Eu falei, museu a gente precisa de 5 dias, precisa de uma semana para conhecer o Prado. Ela entrou no site e tinha no segundo banner, se você só tem 1 hora, se você é um habitué. Então, por que ela fez esse comentário? Eu mudei a minha cabeça de dizer o seguinte, eu não vou ao museu, que a minha expectativa, né, jurássica, de não ser um ser digital, né, talvez por ter muito conhecimento, eu sei que você não vai conhecer um museu em 1 semana, mas existe lá um capítulo para você conhecer o museu em 1 hora. É informação disponível na hora que a gente precisa. A informação vale ouro. Então, para além dos investimentos, eu entendo que uma das coisas que nós devemos fazer é juntar os pontos e conectar as pontas aqui para divulgar aquilo que está acontecendo. O Osmar estava me falando dos benefícios que você pode colocar hoje no QR Code, no teu telefone, que a gente pode fazer promoções casadas. O cara é sócio torcedor do Flamengo, vem aqui, compra um ingresso, ele já decidiu vir ao Rio. Eu posso disponibilizar isso para ele, isso vai ser bom para ele, vai gerar informação, vai gerar para a cidade. 0 investimento incremental, e você apenas vai tirar mais resultado de algo que já está acontecendo. Então, eu entendo que um dos maiores desafios que a gente vive na sociedade moderna, né, é o da curadoria da informação, da capacidade de você fazer as conexões e, por fim, fazer as conexões no momento certo. Então, eu entendo que se a gente sair daqui com algumas dessas coisas azeitadas, a gente dá um passo importante para aprofundar aquilo que já está na paixão das pessoas. E para finalizar sobre o Maracanã, assim, nós estamos fazendo algumas mudanças muito importantes no Maracanã,
Acho que se minha avó fosse viva e o Maracanã fosse meu, até uns 3 meses atrás, ela diria para mim: meu filho, tenha modo, você não pode receber gente em casa dessa forma. Então, o Maracanã é icônico, é lindo, mas a forma como a gente recebe as pessoas é fraca, eu diria até vergonhosa. E as pessoas adoram, não criticam a casa que está mal arrumada, não falam mal do ambiente, saem felizes da vida porque foram ao Maracanã, mas que podia ser muito melhor trabalhado, muito melhor conectado dentro desse contexto. Maracanã, quando em dias de chuva, ele é o ponto mais visitado do Rio de Janeiro. Quando não chove, talvez ele seja o terceiro, pelo que eu ouvi dizer. Então, essa capacidade de nós que cuidamos de uma série de negócios que são importantes, que demandam 24 horas por dia de trabalho, e a gente poder fazer essas conexões, a gente pode fazer uma matemática no marketing de 1 mais 1 vira 3. Então, acho que esse é um dos desafios da gente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Conectar esses esforços, desde que eles não sejam necessariamente conflitantes. Sendo complementares, por que não? Muito obrigado. Queria aqui também agradecer a presença do Dr. Alexandre, presidente do Rio Galeão, que é um dos interessados também, que afinal de contas os torcedores chegam por ali. Mas eu queria completar o assunto aqui, passando para o nosso querido Pedro, que é o expert de eventos na cidade do Rio de Janeiro. E o que você acha que esse programa de sócio-torcedor poderia melhorar para que a visita que o BAP tanto falou, que sejam mais bem-vindos, possam melhorar para os turistas de fora que vêm daqui e para aqueles que também integram o ecoambiente do futebol? Bom dia a todos, obrigado Rui, saudar os parceiros aqui de mesa, de lá para cá, querido BAP, Osmar, desembargador Henrique, Rui, meu querido amigo Fred, parabenizar o José por essa iniciativa, o terceiro fórum, muito bom, ontem a gente estava aqui uma parte do dia. Eu sou meio suspeito para pegar esse gancho que você levantou aqui, Rui, não só por conta dos eventos, mas por conta do turismo, por conta da identidade cultural. Eu acho que o programa de sócio-torcedor, ele já nasce com essa ideia de pertencimento, de construir uma marca, a identidade do torcedor com o seu clube, né? E a melhor maneira de você promover e amplificar essa relação é você oferecer produtos diferenciados quando você constrói a vontade de querer levar essa imagem cada vez mais longe. Exemplo disso, o Rio de Janeiro fez isso agora no Mundial de Clubes, e os 3 clubes do Rio de Janeiro se juntaram, uma iniciativa que o governo do estado teve muito bacana, e aí quem não sabe, não estou fazendo autopromoção não, mas eu dei essa ideia lá pro Tutuca, como secretário de turismo, numa conversa, eu sou tricolor, a gente está tentando equilibrar essa mesa aqui, né, Henrique, porque está cheio de flamenguista, tem um tricolor e um botafoguense, faltava um vascaíno aqui na mesa para poder igualar, mas a gente construiu essa ideia de promover a marca Rio de Janeiro lá nos Estados Unidos durante a visibilidade maior que o futebol estaria tendo no mundo nesse ano. 3 marcas que carregam consigo a identidade carioca, a identidade do Rio de Janeiro, e que podem levar justamente essa relação. E foi um sucesso, eu não tenho dúvida que os times brasileiros, e não só os 3 carioca, mas Palmeiras também, construíram lá uma visão da própria FIFA do valor que esse projeto futebol, o Campeonato Mundial, poderia ter pelo tamanho da relação dessa questão do turismo com um evento grandioso como é o futebol. E ter o Maracanã como esse ícone turístico, e aí, ratificando o que o presidente BAP falou, o Maracanã já foi o 2º equipamento turístico mais visitado do estado. Ele ganhava do Pão de Açúcar no passado, hoje ele é o 3º. E ele ficou fechado de 2016 até 2017, aí eu contar um pouquinho desse case, quando eu estive lá numa contribuição no governo do estado, eu ficava ali angustiado, não só quando eu fui participar lá na Secretaria de Esporte, mas eu ficava angustiado em olhar para aquilo, nossa, as pessoas estão passando por fora do tapume e não tem essa visitação turística num equipamento grandioso. A pessoa que tem lá o seu título de torcedor, o sócio-torcedor, não tem o pertencimento de poder ir no seu estádio e torcer para o seu clube. Como é que você promove uma marca? Como é que você traz essa transversalidade, dessa identidade, de uma vocação natural que o Rio de Janeiro tem? Então, para não divagar aqui um pouquinho, acho que o Maracanã reabriu, olha o que aconteceu,
olha o que o Maracanã continua sendo, olha o que ele se transforma. O Rio de Janeiro recebe 2 grandes eventos a partir do futebol, pelo menos por semana, com os jogos de futebol, seja no Maracanã, seja no Newton Santos. E isso sim gera esse valor do torcedor, não só aquele que é comprador do título torcedor, mas não só esse produto, tantos outros, camisa, marca, essa experiência que o BAP falou aqui, do torcedor querer ir lá no seu clube, na porta, na frente da sede, tirar uma foto na escada. Isso é valor, isso é pertencimento, isso é amor. Essa paixão leva uma conexão que as pessoas não calculam. E isso sim depois vai refletir num resultado econômico, lógico, para o clube, mas em cima disso, não sei se eu divaguei um pouco da sua pergunta, mas eu entendo que o sócio-torcedor ele faz parte desse ecossistema de produtos que o clube entrega para valorizar a marca para os seus principais consumidores, que é a própria torcida. Não sei se eu falei de uma forma um pouco mais genérica, mas eu vejo por aí. Eu acho que esse é o caminho dessa agenda construtiva. Secretário Osmar, o nosso tema aqui é a importância do futebol para o desenvolvimento econômico do Rio. E eu acho que esse é o ponto basilar que o senhor certamente poderá tratar e trazer informações que conectem o futebol com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado, especificamente da nossa cidade, né? Tá. Bom, obrigado pela pergunta, e aí eu tenho sempre o privilégio de estar falando de uma cadeira que é tão transversal, que eu falo de quase qualquer coisa, já subi aqui nesse palco algumas vezes. Futebol eu falo com um pouquinho mais de carinho e paixão, como rubro-negro que sou. E aí eu vou trazer algumas informações que acho que são importantes para as pessoas mencionarem. Lá dentro da secretaria a gente tem um time que é focado em dados, né? Então é uma subsecretaria que produz os dados econômicos da cidade, um observatório de dados. E aí, em 2023 a gente fez um estudo especificamente sobre a economia do futebol, um estudo que a gente está nesse momento atualizando. Afinal de contas, e aí ainda bem, né, a cidade do Rio vem desempenhando muito bem nessa vertente econômica. E aí a gente várias vezes fala, não, que a gente tem que trazer empresas, a gente não pode perder empresas, etc. E a gente tem 4 grandes empresas, né? Então, assim, a gente pode, se a gente tratar, hoje em dia estão virando, mas se a gente tratasse os clubes como empresas, né? Os 4 grandes clubes do Rio em 2023 faturaram, e aí obviamente o Flamengo concentrou uma boa parte disso, mas faturaram juntos mais de 2 bilhões de reais, 2,3 bi. E aí o que a gente pede de dimensão, quando a gente soma, fica muito claro a dimensão disso. Esses clubes jogaram 272 vezes no ano. Desses 272 jogos, 126 no Rio. Então, os eventos dos jogos não é um evento que acontece uma vez, que a gente não sabe. São 126 vezes no ano, gente jogando no Rio. E outras 146 jogando fora de casa, levando a marca do Rio. Então, essa integração que o BAP estava comentando aqui, da cidade com os clubes, ela tem 2 mãos, né? Uma, quando o torcedor do clube vem jogar, vem assistir o seu clube jogando no Rio, então o cara toma a decisão, compra um ticket de avião, de ônibus, vem para a cidade. Então, a gente oferecer a cidade para ele. Os torcedores dos outros clubes, né? Então a gente tem que lembrar que todo jogo que acontece no Maracanã e tal, tem uma torcida de fora que vem conhecer a cidade. Então, e assim, gente, o futebol ainda tem uma coisa tão arcaica que várias cidades se dedicam a receber mal a torcida do adversário. Não, bota a polícia para sentar a porrada nos caras e tal. A gente ainda está falando disso. Certo? Vem 5 mil pessoas, 6 mil pessoas de fora da cidade para conhecer a cidade. Não vamos dedicar a dar a pior experiência para eles apanharem bem, nunca mais voltarem e dizer para toda a família, todos os amigos que não é para passar perto daquela cidade. A gente, assim, isso não é a visão.
E aí, quando a gente está falando de impacto econômico, né? Então, os jogos no Rio, então, assim, falando só dos jogos no Rio, a gente está falando de mais de R$1 bilhão. São 126 jogos movimentando. Os clubes arrecadaram em ingressos R$300 milhões em 2023. Então, a gente está falando de números muito superlativos. Para dar dimensão de como isso ainda se conecta em outras esferas na cidade, né? Então, já comentei aqui em outros painéis, eu fico lá com a CCPAR, que tem todas as concessões, enfim, PPPs do município, né? Então, assim, se o Maracanã é uma concessão estadual, o Engenhão é uma concessão municipal. Então, a relação que Flamengo e Fluminense tem de concessionários do Maracanã hoje, o Botafogo tem de concessionário do Engenhão com a prefeitura, né? Então, assim, o Vasco está fazendo a reforma, vai começar a reforma do estádio de São Januário por meio de um incentivo municipal de potencial construtivo a ser transferido. Então, isso é a cidade se relacionando com os clubes. O Flamengo está trabalhando junto com a prefeitura para a construção do seu estádio na área do gasômetro. Então, essa dimensão do impacto é mais do que simplesmente, olha, é muito legal a gente ter os eventos de futebol. A cidade, o poder público tem que se integrar de maneira definitiva nesse espetáculo, evento, futebol, e oferecer os seus serviços públicos. Então, só detalhando um pouquinho esse papo que já valeu boa parte do evento aqui para mim e para o BAP, de integração entre clube e prefeitura, eu tenho como concessão da cidade hoje, né, só pegando de pontos turísticos, a gente tem o zoológico, a roda gigante, o aquário, as bicicletas do Itaú, o VLT e todo o transporte público. Então, assim, se o torcedor que comprou o ingresso, eu já sei que ele vem, eu já sei, ele não é uma dúvida, ele vem, ele comprou o ingresso do time de coração dele com algum tempo de antecedência, pegou um avião, um ônibus, ele vai chegar aqui. Se eu oferecer junto com o ingresso dele, na hora que ele comprar do sócio torcedor, olha, está aqui a lista das atrações que você pode fazer ao longo do dia, e de preferência comprou o ingresso, já pega o QR Code do transporte público e anda à vontade pela cidade até chegar no Maracanã, ou até chegar em São Januário, ou até chegar onde quiser. É outra experiência. Esse torcedor, essa pessoa tem outra experiência, ela vai chegar na cidade, por que ele vai ficar sentado num ônibus lá na beira da Gávea, esperando a hora do jogo para sair, e não no zoológico que é do lado, na Quinta da Boa Vista? Sair do zoológico, atravessar andando, cruzar a passarela e chegar no Maracanã. Então, esse tipo de conexão, gente, parece a coisa mais simples do mundo, e é. Não tem custo para ninguém, é uma integração simples de calendários, e melhora, receita para todo mundo, eu vou encher mais os meus equipamentos da prefeitura nos dias de jogo, não vou competir com nada, com o Flamengo, com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense, e pelo contrário, vou melhorar a capacidade de atrair público para a cidade. Então, é dessa dimensão que a gente está falando aqui, de como pegar isso que já é tão pujante, sem nenhum incentivo, né, assim, com pouco trabalho, e tornar muito melhor. Fred, me permite aqui eu pegar o gancho do que o Osmar colocou também, que era um pouco dessa transversalidade que eu falei, é exatamente isso. Você pega esse senso de pertencimento e o amor, a paixão que o clube tem. O futebol não é só, ele é um vetor estratégico de desenvolvimento econômico, social e turístico. Essa agenda de conexão com todos os atrativos, todos os benefícios, conteúdo, leva a marca do seu time passeando por uma cidade, fazendo justamente valer essa relação de amor e de paixão no ambiente que a região tem a oferecer. Vou brincar que eu fui fazer uma postagem quando eu fui para os Estados Unidos, Fred, fui fazer minha mala. Eu não sou o melhor cara para fazer mala, eu já viajo muito há muito tempo. Só que essa foi a mala mais fácil de fazer. Eu só botei camisa do Fluminense. Aí eu postei aquilo. Nossa, foi uma churrada de curtidas, olhando, brincando. Aí eu falei assim, a camisa do Fluminense, do meu time, como a de todos os outros, ou quem vem para cá de outro time, foi o que me levou a um passeio em cada ponto turístico, em cada prazer de agenda que a gente gosta de usufruir. Então, quando você pega um programa sócio-torcedor, conecta com os atrativos que a cidade e o estado tem, você faz justamente o fazer valer, não só, eu pedi desculpa que eu não citei o São Januário, mas a agenda do futebol
mas a agenda rica do desenvolvimento econômico da cidade, a agenda que tem para oferecer, levando a marca do futebol, ela é muito maior do que qualquer coisa. Então, fazer plano de integração entre os atrativos e os clubes, a história do próprio pay-per-view, quando você compra o pay-per-view e você reflete uma parte para o seu clube, é uma maneira de você trazer o torcedor para poder contribuir com aquilo que ele quer construir. Eu acho que é um caminho nessa direção que tem para poder usufruir a imagem de querer ser. Obrigado, Pedro. Obrigado, secretário. Não podia deixar aqui de ter a participação de um expert em futebol, no negócio futebol, no negócio SAF, e foi dos pilares da reconstrução do Flamengo. Essa que não adianta a gente aqui ficar debatendo quem se beneficiou ou não, mas a recuperação do Flamengo é um case de sucesso. E eu queria perguntar para o meu querido amigo Fred Luiz, um dos maiores experts, se não for o maior de futebol no Brasil, em especial da SAF, o que ele pensa em termos de futebol? Eu sei que você já foi vice do Flamengo, hoje já esteve no Corinthians, então você é um cara que tem uma experiência em lidar com futebol acima de qualquer um, né? Qual é a sua visão em termos do Rio de Janeiro se tornar a capital brasileira do melhor futebol? Não é do melhor jogador, mas é do melhor espetáculo. Nós temos sócio-torcedor, todo mundo tem a carteirinha, e essa carteirinha, desculpa, ela é muito mal utilizada, né? Conforme o BAP falou, a gente recebe mal as pessoas, mas com essa carteirinha você podia receber muito bem, né? O Marco Antônio, que tem um restaurante, podia dar o desconto para o flamenguista, para o rubro-negro, com relação a essa carteirinha. O nosso presidente do Galeão podia dar sala VIP para os torcedores, se tivesse a carteirinha. Então, meu querido Fred, como é que você vê esse business acontecendo e como é que a gente pode transformar a nossa cidade, o nosso Maracanã, o Vazião, nos melhores estádios e no melhor lugar para a gente receber os torcedores, tanto de fora, como tratar bem os nossos também? Ô Rui, antes de passar a responder a tua pergunta, eu primeiro vou agradecer aqui ao Josier pela organização desse evento, eu sei que você é parte, eu acredito ao Josier, é um trabalho importantíssimo, né, aqui na Casa do Empreendedor, a gente está falando de empreendimento, de desenvolvimento de negócios para o Rio de Janeiro. Eu tenho o maior orgulho de, apesar de ser um participante não frequente ou quase inexistente, né, e de estar apoiando o trabalho que vocês estão fazendo aqui, que me motiva em benefício da nossa cidade e do nosso estado que nós tanto amamos, né? Segundo, eu tenho que fazer um esclarecimento que eu não canso de fazer, mas que às vezes não é bem percebido, que se fala da minha participação no processo do Flamengo. A minha participação no processo do Flamengo, ela foi eventual. E ela só aconteceu por causa de uma figura que está aqui, que é o BAP. Se não existisse o BAP, eu não estaria sentado aqui falando sobre futebol. Porque eu não acreditava em futebol, eu não acreditava em fazer coisa séria no futebol. E o BAP falou, não, Fred, vem cá ajudar, pô. E estava no momento que eu podia, porque eu tinha acabado de vender a empresa da qual eu fui sócio. E eu fui falando assim, pô, é muito diferente o que as pessoas falam do que elas vão fazer. Então, várias coisas aconteceram, tem acontecido no Flamengo, na minha opinião, muito bem, né? Para regozijo dos torcedores do Flamengo, e eu acredito realmente, como uma pessoa, o principal pilar para isso ter acontecido foi a paixão do BAP pelo Flamengo, né? E é claro que ninguém faz as coisas sozinho, muitas pessoas passaram por lá, mas se formou um grupo, que eu diria que tinha um núcleo duro, mas era um grupo de umas 15 a 20 pessoas, todas muito qualificadas. E dali veio o Bandeira como presidente, que também foi um cara exemplar na condução. Veio o Landim, que era até candidato a vice na chapa original, que era o Valim e o Landim. Várias outras pessoas se juntaram ao Flamengo, mas eu acredito assim, ao BAP um papel muito importante nesse processo todo. Então eu queria deixar isso bem esclarecido. Agora vamos falar do futebol e da potência do futebol, né? E eu aprendi isso vivendo no Flamengo.
e até passei a olhar para a nossa cidade, viu, Osmar? Olhando um pouco a experiência do Flamengo. A minha visão sobre o Flamengo era a seguinte: o Flamengo nunca teve um governo organizado, olhando dados e fatos, relações de causa e efeito, como passou a ter a partir de 2013. E isso explica a grande transformação do Flamengo. Isso é possível fazer em outros clubes? É completamente possível. A grande questão que a gente vive na nossa sociedade, eu acho que nós aqui, que de uma certa forma fazemos parte dessa elite, é como fazer isso de uma forma produtiva. Como nós nos organizarmos para a gente não estar nem discutindo o PEC da bandidagem, não é isso? Quer dizer, que esse negócio assim, cara, temos muita coisa para fazer. E o futebol, eu vejo aí, respondendo a tua pergunta, um grande foco de atenção. Um grande foco de atenção para a maioria das pessoas. Eu acho que lá na pesquisa que eu li lá que a prefeitura fez, que eu considero um bom trabalho, mas olhando as receitas dos 4 clubes cariocas, 42% das pessoas se interessam por futebol. É muita gente. Tem uma oportunidade nessas conexões que nós estamos falando aqui de negócios, né, que a gente vai ao tema do desenvolvimento, que são enormes, mas falta, na minha opinião, um trabalho estruturado, que é barato fazer. Eu até pensei em você, viu, Pedro? Apresenta Rio, vi ali hotéis, entretenimento. A gente está falando aqui de atração de interesse, de entretenimento, de evento. O futebol é um subconjunto robusto do entretenimento. Mas entretenimento é uma coisa só, é como as pessoas usam o seu tempo, que não é trabalho, para regozijo pessoal, né? Até definir entretenimento é uma coisa meio difícil, né? E, no entanto, a gente está falando de atenção. O futebol já traz essa atenção. Monetizar essa atenção através de vários instrumentos de desenvolvimento é perfeitamente possível. Nós estamos falando aqui do programa sócio-torcedor, que é um caminho para fazer o link do fã com o seu clube. E para registrar, né? Dar o nome, dar o telefone, dar o CPF. Opa, agora eu tenho acesso ao cara. Mas tem muito mais coisa para fazer. Isso pode ser feito integrado com a prefeitura. Pode ser feito integrado, essa captura dessa informação, desses dados, desses fatos, podem gerar projetos do cara passar mais tempo na cidade. Mas tem também o outro lado, que é o lado do empreendimento imobiliário. Nós estamos falando do Flamengo construir um estádio, estamos falando do Vasco construir um estádio, estamos falando do Maracanã, que é uma coisa, eu diria, mundial. O Maracanã é icônico, se for bem trabalhado do ponto de vista da imagem. Estamos falando do Engenhão. Existem imensas possibilidades de gerar mais atração, mais negócio, mais entretenimento, mais valor. Isso pode ser fomentado pelo Estado. Eu não acredito muito do Estado estar tirando dinheiro do bolso para fazer, mas de fomentar. E os clubes, eu tenho certeza, bem direcionados e bem engajados. Nós temos o exemplo do Flamengo, que hoje é líder, na minha opinião, assim, de proposta, de pesquisa, de querer fazer negócio, de querer desenvolver, mas os outros clubes também estão evoluindo bastante, eu percebo isso. Nós temos a única cidade do Brasil onde tem 4 clubes com dimensão nacional, é o Rio de Janeiro. E são clubes nacionais, por razões históricas. O Flamengo é nacional, o Vasco é nacional, o Botafogo é nacional, o Fluminense é nacional. Isso pode ser muito explorado. Eu acho que tem que se dar uma atenção, que você citou bem aí, da questão também de como tratar bem o adversário. Repara só, quando eu vejo o Rio de Janeiro e São Paulo, tem uma diferença fundamental. São Paulo já não tem mais jogos onde as duas torcidas vão. Isso é anti-esporte. O esporte não é isso. O esporte é competição. Cara, ele cresceu, ele desenvolveu o fã. Eu me lembro na minha infância, eu ia ao Maracanã com meus colegas do colégio, tricolores, botafoguenses, vascaínos. Na hora ali, cada um ia para o seu canto, quando eram os jogos de adversários, ou então a gente ia junto ver outros jogos de outros clubes. É muito legal, pode ser muito legal. E aí o que o BAP falou, desses centros de recepção ao torcedor, o Maracanã, o Engenhão,
eles serem atrativos, eles serem confortáveis, eles oferecerem serviços, é uma baita de uma oportunidade. Um outro elemento que eu queria falar, e que eu estou vendo lá no meu negócio, que o nosso negócio não é só futebol. Aqui a gente está falando de futebol, esportes e entretenimento, né? Eu sou o líder de uma área dentro de uma companhia de consultoria americana, que é a Álvares e Marçal, da área de esportes e entretenimento. E o que eu estou vendo é que nos empreendimentos imobiliários já está se considerando muito o entretenimento como atração para viabilizar o empreendimento imobiliário e para valorizar o empreendimento imobiliário. Eu acho que aí, eu vejo assim o estado, você estava falando ali do plano de São Cristóvão, que eu não conheço e vou procurar conhecer, você buscar integrações também positivas, estruturais, que linkem com esse estádio, ali com o Maracanã também, que está perto, está na região, são oportunidades imensas para atrair a iniciativa privada, o investimento imobiliário para desenvolvimento de negócios. Então, assim, eu acho que tem muitos drivers de oportunidade, de crescimento, que podem sim ser explorados. Acho que a associação, Josia, pode criar um grupo de apoio a isso, né? Criar um fórum de debate sobre esse assunto. Eu vejo muita conexão, as pessoas que estão aqui, mas tem mais o Alexandre Ascioli, tem mais um monte de gente que pode vir a participar e ajudar. E queria agora fugir também um pouco do aspecto econômico, só, e olhar para uma outra visão do futebol que a gente pode aproveitar no Rio de Janeiro, que diz respeito ao desenvolvimento social e à educação. Tem muita criança atraída pelo futebol, então eu vejo uma oportunidade de, nas escolas, ter o futebol, manter as crianças mais no colégio, se for bem organizado, e pode ser futebol de salão, que não é nenhuma coisa cara, e aliás, aonde sai a maioria dos grandes craques, na juventude do futebol de salão. Então tem trabalho para fazer, desenvolvimento de equipes competentes na medicina esportiva, na preparação física. Eu estou fazendo um projeto hoje, na Arábia Saudita, do que se chama Cidade do Futebol, que visa integrar desenvolvimento de pessoas para desenvolverem o futebol, com hospitalidade, com hotel, tipo uma Disney do futebol, com estádio. Olha só, Arábia Saudita. Cara, o Rio de Janeiro, se você for olhar os ativos, ele já tem quase todos aqui. E o Rio de Janeiro tem um outro ativo muito importante, que são as universidades. O Rio de Janeiro continua tendo universidades de excelência. Focar no futebol, na minha opinião, trazendo essas universidades para fazerem pesquisas e trabalhos, e aí em várias áreas técnicas, do scout, da formação de treinadores, que Portugal, eu tive em Portugal há 2 anos atrás, Portugal tem 400 treinadores fora de Portugal. E o Brasil é o país do futebol. A gente poderia ter uma formação de gente conectada com a universidade, estou dando treinador de futebol como exemplo, extremamente positiva. E na medida que o Rio de Janeiro fomente isso, crie o olhar, porque não é nem questão de gastar dinheiro a mais, é questão de redirecionar o esforço para algo que seja muito mais produtivo. E o Rio de Janeiro pode ser, sim, a capital do futebol mundial. Pode ser primeiro a capital do futebol do Brasil, a CBF está no Rio de Janeiro. Os 4 grandes clubes, o Flamengo, o maior clube disparado, né? Agora não é porque você for rubro-negro não, é dado e fato. Está aqui no Rio de Janeiro. O Comitê Olímpico Brasileiro está aqui no Rio de Janeiro. Olha só, o Maracanã está no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo uma necessidade de nós darmos um olhar organizado, estruturado, para fazer realmente do futebol essa grande potência. Maravilha. Estamos aqui ao lado do doutor Henrique, desembargador aposentado não existe, desembargador aposentado não existe. E eu gostaria foi presidente do nosso TRE, eu gostaria de pegar a sua impressão como torcedor fanático botafoguense, que eu sei que você é, mas a sua visão de um judiciário
de um poder público sobre aquilo que é a maior paixão da nossa cidade, do nosso país. Rui, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já há muitos e muitos anos, deve ter uns 20 anos, criou o Juizado Torcedor. Foi uma iniciativa nacional inédita e esse juizado consegue levar um pouco de paz, um pouco de harmonia para o ambiente do futebol. O Fred Luz falou de São Paulo, só tem uma torcida, né? Aqui no Rio, com a presença, e aí precisa também, é uma questão de segurança, né? Com a presença da Justiça, junto com os poderes de segurança e o Ministério Público também, consegue dar uma possibilidade de todos os torcedores estarem juntos. A harmonia é muito difícil, por conta das paixões, e paixão é a coisa que interfere na razão, tira um pouco a razão, as pessoas acabam indo para os caminhos não tão bons assim, mas o Tribunal de Justiça tem essa participação efetiva já de há muito nos jogos de futebol, né? Nós temos, normalmente, eu não tenho estatística aqui, eu já tive essa estatística quando eu fui presidente do Tribunal de Justiça, mas a média é de uns 30 a 50 casos por partida. Claro que tem jogos com maior torcida, que existem maiores problemas, jogos que trazem maior paixão, maior envolvimento de decisão, vamos dizer, mais elétricos. E aí os ânimos se acirram um pouco mais. Tem jogos em que o próprio desenvolvimento do jogo leva a torcida a tomar decisões não tão pacíficas e boas, mas que isso tudo gera processos para o juizado torcedor. E nós temos esse trabalho que eu reputo sumamente importante e de grande valia. Muito obrigado. Eu vou agora aqui, a pedido do nosso presidente Josias, mandatário desse grande fórum, quebrar o protocolo e abrir perguntas para a plateia. Três perguntas. Nós temos... Três a mais a do Josias. Primeiro é o Josias? Não, começa ali com a Ruda Falcão fazendo a pergunta, lembrando que ele é tricolor, viu? Graças a Deus. Bom dia a todos. Eu sou tricolor, mas eu trabalhei com futebol durante algum tempo, continuo trabalhando dentro do clube e hoje eu tenho uma visão multiclubista sobre o assunto, né? Eu queria, na verdade, não fazer uma pergunta, apenas destacar alguns pontos, né? O primeiro deles, o Rio é o berço do futebol. O primeiro jogo da seleção brasileira ocorreu aqui no Rio, no Estádio das Laranjeiras. O Rio é a sede da CBF, sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou seja, todos os casos da Justiça Desportiva nacional são julgados aqui no Rio, e é a sede da CNRD, que é uma câmara que julga as disputas entre clubes e agentes, que também é aqui no Rio, na CBF, né? E o treinamento dos jogadores da seleção é em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, além dos clubes, nós temos a própria seleção brasileira, a própria essência do futebol aqui. E o segundo aspecto o futebol atrai outras coisas além do próprio jogo em si. Como o Fred falou, você tem possibilidade de aprimorar a medicina desportiva. E eu me lembrei que em agosto desse ano, tivemos em Laranjeiras o Cardiofute, que foi um evento de 2 dias onde se discutiu cardiologia no mundo do futebol. E essa semana, só para completar um outro detalhe, eu fui a 3 eventos relacionados com futebol aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um seminário na OAB, um seminário sobre o Profut, que ocorreu na terça-feira no Centro Cultural da Justiça Federal, aqui no Rio,
e um evento ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre o Outubro Rosa. Enfim, o potencial do futebol vai além das 4 linhas, né? Era apenas isso, deixar isso. E um outro detalhe, o desembargador presidente Henrique falou da questão do juizado especial do torcedores. Hoje em dia, eu vejo muito que o problema da violência está muito fora do estádio. O estádio hoje você consegue assistir jogos com torcida mistas com maior tranquilidade. Eu canso de ir ao Maracanã com a minha esposa, que tem um gosto um pouco diferente do meu, né? E nós nos separamos dentro do estádio, apenas eu vou para o setor oeste e sul e ela vai para o setor oeste e norte. Ela é flamenguista, ela é flamenguista. Falar com Augusto. Pedro, não vai Pedro é o maior anestesista da cidade do Rio de Janeiro, só não pode anestesiar a cabeça do nosso BAP, por favor. Pô, até que eu tenho um relacionamento, né, com o nosso amigo Zico, e eu gostaria de colocar o seguinte: eu sou do tempo que eu frequentava o Maracanã, época da Geral, que era uma mistura salutar, e em frente à cabine de rádio era toda a torcida junta. E o Maracanã é um patrimônio histórico. Então foi colocado aqui que o Flamengo está construindo vai construir seu estádio, deve conseguir. O Vasco está reformando, o Botafogo tem uma concessão. Qual seria o futuro do Maracanã depois disso tudo? Já que o Maracanã ele só oferece futebol. Você vai chegar lá, tu não tem um outro atrativo que não seja um bom restaurante, tem aquela área toda em volta abandonada que poderia ser aproveitada. Qual o futuro do Maracanã? Pelo seu riso, acho que você já tem uma boa resposta, né? Vai parecer que a gente combinou a pergunta, né? Às vezes se plotam não, algumas perguntas na audiência e fala, muito boa a sua pergunta. Mas nós não combinamos. Eu te digo que o Maracanã tem que ser o Wembley do Rio de Janeiro. O Wembley é icônico. E há 32 anos atrás se dizia, vamos derrubar o Wembley não tem finalidade, o Wembley é velho, arquitetonicamente falando, não é dos estádios mais bonitos, o acesso não era bom, não havia atrativos, uma situação comparativamente muito inferior à que o Maracanã tem por ser tão icônico para o Rio de Janeiro. Então o Wembley era uma marca e nada mais. Maracanã é uma marca e tem algo mais. O fato de o Flamengo sonhar em construir um estádio não é excludente em relação a você fazer a experiência do Maracanã ser cada dia melhor. Então, nós temos trabalhado nesse processo, você está certíssimo quando a gente fala no conjunto de serviços que você pode ter no Maracanã, nós temos melhorado a experiência de quem vai lá. Eu queria dividir com vocês uma coisa sobre as torcidas que vêm de fora. Nós começamos em fevereiro desse ano. Todo jogo que o Flamengo recebe um time de fora, nós fazemos um jantar com o time visitante na véspera, entregamos uma placa comemorativa para eles, colocamos o nosso time de operação de jogo a serviço deles, vamos com eles junto às autoridades policiais e ao BEP, oferecemos o nosso apoio, o nosso homem de operação de jogo entrega o telefone celular dele para quem representa o outro clube. Em muitos casos, as autoridades policiais escoltam esses times quando eles chegam no Rio de Janeiro. Eles são muito bem recebidos. Então, Henrique, zero problema em jogos. Flamengo. Zero. E quando a gente vai jogar fora, nós somos muito mais bem recebidos do que a gente jamais foi. Enquanto eu estou falando hoje aqui com vocês, nós temos esse cara nosso, foi para a Argentina, com o subcomandante do BEP, para que, juntamente com a polícia da Argentina, eles troquem experiências e eles definam como que os rubro-negros serão atendidos lá. O embaixador do Brasil, nosso querido embaixador Vitelli, que é São Paulino, mas que nos recebeu muito bem lá mês passado, colocou um adido à nossa disposição para fazer o liaison, se houver algum problema entre as autoridades.
nós seremos muito bem recebidos lá, e desse encontro vai sair o processo operacional que vai ser utilizado no jogo do Flamengo com o Racing quando eles vierem ao Rio de Janeiro. Então, esse trabalho, né, aquele gentileza, gera gentileza. Nós estamos falando aqui de zona mista nos estádios, assim, num jogo do Flamengo, hoje a gente tem reconhecimento facial. A gente não divulga, mas o que eu digo é o seguinte, você tem claramente zonas leste e oeste, que são zonas potencialmente, e as cativas, que são zonas mistas. O que eu digo é o seguinte, torcedor rubro-negro, que causar uma confusão, uma briga com o torcedor adversário, que ele está com a camisa do adversário, num jogo do Flamengo, por qualquer razão, ele não entra mais no estádio no ano. Que a gente decide disso. A gente não faz divulgação disso, mas aquele segurança da Sunset que chega do lado, bota a mão no ombro do cara, ele fala isso. Se você continuar, você não volta mais aos jogos esse ano. Com um sorriso nos lábios, funciona super bem. Gentileza gera gentileza. Futebol não é guerra, a gente quer ganhar dentro das 4 linhas. Mas fora do campo, a experiência do torcedor tem que ser única. Então, nós temos planos grandes para o Maracanã e na maneira como a gente recebe as pessoas do Maracanã. É isso. Parabéns, presidente. Antes... Ele levantou a mão lá atrás. Essa pessoa que está aqui na esquerda, por favor. Bem no centro do corredor. Após a pergunta dele, eu vou passar a palavra para o presidente Josias, porque a gente já está com o nosso horário estourado aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a casa pelo evento e também dar meus parabéns para toda a mesa. Eu vou pegar um gancho da palavra do nosso amigo Alfred, que é sobre a nossa matéria-prima. Hoje nós temos 3 federações, salvo engano, Recife, São Paulo e Manaus, que proibiram a presença de torcedores nas categorias de base, por causa de briga, por causa de confusão, que eu não digo que é de torcida, são de familiares. E a minha preocupação é o que isso vai afetar no futuro, já que estamos falando de desenvolvimento econômico. Como essas crianças vão chegar lá na frente, tendo por base toda essa confusão, todas essas brigas que temos com crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos. E o que eu queria saber efetivamente era o que o Estado, o município, o que os grandes clubes estão fazendo para tentar modificar essa situação, porque na categoria de base também precisa de profissionais qualificados. Hoje, infelizmente, eu nem entendo porquê, mas precisa de segurança, que eu acho um absurdo. Isso não é para ser uma competição, é para ser um aprendizado. E, infelizmente, também para alguns clubes que estão iniciando, que são clubes pequenos, clubes de bairro, isso virou um comércio, isso virou uma forma de arrecadar dinheiro e essas crianças acabam tendo uma pressão para poder ganhar, para ter título, e esse não é o intuito. O intuito, na verdade, do esporte é para formar um cidadão e, quem sabe, se de fato ele tiver uma qualificação muito grande, for muito bom no que ele executar, como qualquer profissão, vai ser o melhor profissional. Tá bom? Obrigado. Secretário. Bom, eu vou dar uma resposta, e não sou especialista, obviamente, no tema, mas vou falar um pouquinho de experiência até pessoal aí com a minha experiência enquanto jogava futebol, que joguei a vida inteira, futsal. Acho que a experiência que eu vejo hoje do meu filho, eu tenho um filho de 8 anos começando a jogar futebol, que eu acho que eu concordo, muito diferente hoje em dia, e tive algumas conversas aí para entender exatamente esse fenômeno com alguns treinadores que foram meus treinadores e que são treinadores hoje em dia, para entender um pouco o que mudou, né? Então, assim, eu joguei futsal a vida inteira, todas as categorias de base, até entrar na faculdade, e sempre teve, obviamente, torcida, sempre foi acalorado, sempre, mas era uma coisa com um certo limite, tinha um limite, ainda eram crianças jogando, óbvio, depois a gente ficou um pouquinho maior, mas ainda eram crianças dentro de quadra, davam as confusões naturais, mas nada passava daquilo ali. Eu me assustei, meu filho joga futebol num nível muito menos competitivo que eu jogava nas minhas categorias de base, está na escolinha e tal, começou a jogar agora, eu fui no primeiro campeonatinho dele, e num jogo, gente, assim, era um jogo que não valia
não era nem, era fase de grupos, assim. E 2 pais saíram fisicamente na porrada. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Assim, tipo, o que é isso? As pessoas estavam se matando, assim, e tal. E aí o pessoal trouxe, não, tem federação que cancelou, que não pode ter pai e tal, não sei o quê. E aí eu, por curiosidade, fui falar com os treinadores que eu ainda tinha contato, falei, gente, como é que está isso? E aí o relato, acho que assim, vou colocar aqui o relato, os treinadores falam, olha, eles como treinadores hoje, não conseguem ser mais nem amigos dos pais como eram na minha infância. Então, assim, antes os treinadores eram, estou cuidando dos seus filhos para eles se desenvolverem e entenderem a dinâmica do esporte. Hoje há uma pressão das crianças muito pequenas de que eles serão um craque. Os pais jogam essa, e aí por questões sociais, que acho que o Fred colocou aqui, enfim, uma série de problemas da estrutura da nossa sociedade, inclusive, onde aquilo é a única esperança de muitas famílias. Coloca-se uma pressão em cima das crianças e os pais transferem essa pressão não só para os filhos, mas também para os clubes e para os treinadores. Tem que colocar meu filho para jogar, meu filho tem que ser o melhor, meu filho tem que ser... E, obviamente, cria um ambiente absolutamente tóxico dentro do ambiente de futebol, que cria um contrassenso de cultura esportiva. E aí aqui eu vou me permitir, sem nenhum benefício em relação a isso, mas eu vou fazer uma propaganda gratuita, porque eu acho que fazem um trabalho excelente. O meu filho, e aí eu tive a oportunidade de estar com o presidente das escolinhas do PSG no Brasil. Veio e tal, porque queria montar um museu, uma experiência de esporte no Rio. E a informação é o seguinte, o PSG tem mais escolinhas no Rio de Janeiro do que em Paris. É isso. E o trabalho que esses caras fazem, meu filho joga lá, é impecável. As crianças aprendem, e não é competitivo no nível, não estão ali para virarem... enfim, pode sair um jogador de lá, mas não é um objetivo declarado de formar jogadores profissionais. É declarado esse objetivo. Agora, todos eles treinam com metodologia de jogo formada pelos professores do PSG na França. Os moleques vão jogar futebol, e aí competitivamente, o time adversário, porque é todo mundo grande, como é que se joga quando você tem 6 anos e quer ganhar? Dá um bico do meio de campo, alto, e acerta o gol, o goleiro é baixinho e vai ser gol. Proibidos de dar bico para frente, proibido de sair, proibido de chegar ao adversário. Então, assim, isso é cultura de futebol, de aprender a desportividade. Convivência, crescer. Então, assim, uma propaganda gratuita, sabe? Não tenho nenhuma conexão com eles, experiência de usuário aqui. Mas acho que é isso. A gente precisa resgatar essa capacidade, e aí vem do que o Fred colocou. Como estruturar escolinhas, relação com pais e profissionais, bons profissionais, e a relação com os clubes para construir isso. Esse assunto dos pais, o garoto, a partir de 10 anos de idade, ele vira um ativo potencial familiar. Ele é o pote de ouro no final do arco-íris que vai salvar a situação de toda a família. Então, você tem 2 vetores de desafio. Se alguém da formação do Flamengo estivesse aqui, eles diriam que eu bato duro neles, mas a linha que separa a formação da deformação é tênue. Então, você tem garotos mal educados, que os pais não dão limite, tá certo? E que acham que a vida vai sorrir para eles porque eles têm algum talento. Eu não vou entrar no mérito de nomes, mas quem acompanha futebol sabe, do clube da gente, alguns que nós temos. Nós tínhamos 404 crianças em casa no início do ano, nós agora temos 238. Qualidade, não quantidade, número 1. Número 2, o acompanhamento psicológico que a gente tentava dar para a criança, agora a gente dá para os pais. Então, para a criança, a gente diz, se você não respeitar seus pais e não for bem na escola, você não vai jogar no Flamengo. Não importa se você tem talento para ser um novo Zico, você não vai jogar aqui. E para os pais, a gente tem dito muito claramente, ou você se porta, ou seu filho vai embora daqui. Se você não quer se portar por uma questão de princípios, pelo menos
porte-se pelo objetivo do pote de ouro no final do arco-íris que vai vir. Tem que haver um controle. E alguns pais, nós simplesmente estamos dizendo, você não vai assistir o jogo do seu filho, porque você é danoso para o seu filho e para outras crianças. Essa história de um pai, de uma criança de 9 anos, ficar no alambrado, gritando para o filho dele quebrar o filho de outro cara que está lá, é que gera esse tipo de problema. Então, e por fim, uma coisa que é matemática, que eles ficam chocados, porque todo pai, quando faz isso, ele acha que está fazendo o melhor para o seu filho. Nós levantamos um dado, ele não é sólido, porque eu acho que a base de dados não é suficientemente boa, mas a gente está conseguindo dizer para ele, olha, só 4% de malucos reacionários como você tiveram sucesso nos últimos 15 anos no Flamengo. Então, o fato de você querer bater nos outros, gritar, espancar o seu filho, ofender o outro pai, mandar o seu filho quebrar ele, quando a gente bota na cesta toda aqui, de cada 25, deu certo. Você acha realmente que esse é o melhor caminho? Então, esse é um processo mais desafiador, porque requer tempo, né? E requer firmeza. Nós assumimos recentemente no clube a decisão de que, olha, a gente precisa formar melhor os atletas, porque hoje, quando você chega lá no futebol profissional, todo garoto que chega no futebol profissional, ele joga a bola bem. A parte cognitiva, comportamental, tem um peso hoje muito maior do que tinha 20 anos atrás. Então, a técnica é quase que um pré-requisito, porque todo mundo que chega lá é atleta hoje em dia. Não tem mais aquele garoto que chega lá porque joga muita bola. Se ele não for atleta, não tiver disciplina, não tiver capacidade cognitiva de entender jogo, instruções táticas, ele não vai ser um profissional, ele vai ser um ótimo peladeiro de condomínio no fim de semana, mas um atleta profissional ele vai ser. Começa nessa coisa de você dar limite nos pais. Então, assim, começa nos treinos. Nós estamos impedindo alguns, a gente fala, tem gancho para jogador, né? Vai ficar 2 partidas, 4 partidas sem jogar. A gente não divulga, não está escrito em canto nenhum, mas a gente também está dando gancho nos pais. Maravilha. Presidente Josias, para terminar, o nosso craque. Bem, obrigado aí. Primeiro, parabéns a essa mesa. Espetacular, Fred, Pedro, Rui, Henrique, Osmar e BAP. Muito obrigado aí por terem disponibilizado o tempo para estar aqui conosco. Eu vou fazer um pequeno comentário, mais do que uma pergunta. Primeiro, eu acho, BAP, que o Henrique levantou uma questão de como fortalecer os clubes do interior do estado, os pequenos clubes da cidade, o Volta Redonda, o Nova Iguaçu, enfim, o Goitacás, o Friburguense, não sei o quê. Eu acho que talvez a Federação do Rio de Janeiro poderia ser indutora dessa formação de crianças nesses pequenos clubes que depois vão se transformar em torcedores, talvez não dos próprios clubes, mas do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, não importa, mas terão uma outra consciência cidadã. Eu acho que a gente poderia estar tentando aqui, através da Associação Comercial, eu me coloco à disposição, para a gente tentar... Esse tema merece um olhar um pouco mais profundo, como é que a gente caminha na experiência do PSG. É uma vergonha o PSG ser referência para o Rio de Janeiro, tendo aqui 4 clubes da dimensão que a gente tem. Bom, a segunda coisa, mais rápida, eu achei assim espetacular a questão da indução econômica do futebol. Eu conversei isso com o BAP há um tempo atrás, eu queria repetir essa conversa agora, e o Fred Luiz pode nos ajudar muito, viu, secretário Osmar, com a Álvares e Marçal. Nós precisamos criar o stopover aqui no Rio de Janeiro para o futebol. A gente acrescentar um dia a mais na experiência das pessoas que vêm ao Rio de Janeiro, como Lisboa fez quando Lisboa não era a meca do turismo europeu, que hoje é lá para ter as pessoas conhecerem Lisboa, que Lisboa ninguém ia a Lisboa, ele ia direto, parava ali no aeroporto só para fazer a transição para Paris, para não sei o quê, para Londres, e Lisboa ofereceu 3 dias de graça lá para a pessoa ficar no hotel. Eu me coloco à disposição, presidente BAP, de juntar com o nosso secretário, com o Fred Luiz, com o presidente do Botafogo, Fluminense, Vasco, para a gente sentar e tentar, o secretário de Turismo, o secretário de Cultura, aqui o nosso Lucas Padilha,
que esses nossos museus estão abrindo agora às segundas-feiras, exatamente para isso, para poder utilizar a segunda-feira. Os hotéis devem ter imagino, você pode me afirmar se isso é verdadeiro, deve ter uma taxa de ocupação menor nas segundas-feiras, então a gente talvez consiga fazer aí um bem bolado das pessoas ficarem um dia a mais no Rio de Janeiro com a experiência do futebol, e se gostarem, depois voltam com as suas famílias e gastam aqui táxi, hotel, restaurante e tudo mais. É um fator de indução da economia, que a gente precisa fazer isso junto com os clubes de futebol. E aí eu sugiro aqui, aproveito a presença do nosso Alexandre, presidente da Rio Galeão, quem sabe a gente pudesse ter, eu tenho aqui um avatar do Mauá lá embaixo, na entrada, quem sabe a gente pudesse botar no Galeão, fazer umas salas interativas, com um avatar do Garrincha, do Botafogo, que é o ícone do Botafogo, com o Tele Santana, que é o ícone do Fluminense, com o Roberto Dinamite, do Vasco, e com o nosso Zicão, pelo Flamengo, está entendendo? Fazer uns avatar para que os torcedores que cheguem, ou lá no Galeão, ou cheguem na rodoviária Novo Rio, possam conversar com os seus ídolos, um pouco, bater papo, conversar, e já começar o acolhimento quando eles chegam, e dali para diante a gente oferecer isso de uma maneira estruturada. Vamos montar, Fred, um grupo de trabalho aqui, presidente BAP e secretário Osmar, para a gente fazer esse projetinho aí. O Pedro é campeão nesses negócios, ajuda a gente, monta um projeto, e eu me proponho, como presidente da associação, a juntar essa galera de hotel, de turismo, disso, daquilo, para viabilizar um projeto desse. Posso contar com vocês? Beleza, obrigado. Obrigado a todos. Vamos para o próximo painel. Solicitamos os palestrantes do próximo painel que se dirijam à sala VIP para poderem ter acesso